Agora, a gente vai estudar mais ainda funções sintáticas em cima da vírgula. Então, acompanha aqui comigo essas duas sentenças. O mendigo caminhava alegre e alegre o mendigo caminhava. E aí, pensa comigo. Eu tenho aqui um verbo e aqui eu tenho o sujeito. Quem é que caminhava? O mendigo. Só que nesse contexto, quando eu digo que o mendigo caminhava alegre, a gente tem aqui um predicativo do sujeito. Beleza? Eu tenho o mendigo caminhava alegre. Então, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e um predicativo do sujeito, que é uma estrutura externa em relação à concepção da classificação do adjunta de nominal e do predicativo. Agora, quando eu coloco aqui alegre o mendigo caminhava, pensa comigo. Quem é que caminhava? O mendigo. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o sujeito. Se o predicativo é uma estrutura externa, ele pode estar junto do sujeito? Não. Então, aqui eu tenho que colocar uma vírgula obrigatória. Por quê? Porque o predicativo é uma estrutura externa, então não pode estar colado no sujeito. Então, se a gente brincou aqui com este predicativo deslocado e ele estava do lado do sujeito, e ele é, na verdade, um predicativo do sujeito, porque não tem como imaginar que aqui é uma adjunta de nominal, a gente vai colocar aqui, neste caso, a vírgula obrigatória para isolar e mostrar que o mendigo estava alegre no momento em que caminhava, ok? Tranquilo? Agora, olha aqui. A gente também tem as situações para poder trabalhar a dúvida do adjunta de nominal com o predicativo do sujeito. E aí vocês vão reparar que aqui a gente botou o mendigo alegre caminhava e aqui a gente também botou o mendigo alegre caminhava. Só que eu tive marcas de pontuação, eu tive as vírgulas. Então pensa comigo. Na primeira frase, quem caminhava? O mendigo alegre. Então tudo isso é o meu sujeito. Tudo isso. E aí eu tenho a palavra alegre, que gramaticalmente é um adjetivo. Mas aí a gente já viu, né, galera? Se gramaticalmente é um adjetivo, sintaticamente só pode ter duas funções. Ou é um adjunta de nominal, ou é um predicativo. Agora, o adjunta de nominal é estrutura interna. Isso significa que vai estar dentro do sujeito e acompanhando o núcleo do sujeito. Ou então que vai estar dentro do objeto e acompanhando o núcleo do objeto. Aqui, não está dentro? Quem é o núcleo do sujeito? Não é mendigo? Então, um termo que acompanha um nome. Portanto, aqui eu tenho um adjunto a de nominal. Agora aqui, o mendigo, vírgula, alegre, vírgula, caminhava. Então, agora quem é que caminhava? O mendigo. Apenas o mendigo é o sujeito. Agora, este alegre não é um adjetivo? Merece ter uma função sintática. Merece. Na prova, pode ser que o avaliador, sem vergonha que só, ele coloca que isso daqui sintaticamente é um aposto. Muito candidato vai balançar, porque vai pensar, nossa, está entre vírgulas, realmente é um aposto. Só que é o seguinte, aposto é função de substantivo. Se aqui gramaticalmente é um adjetivo, é impossível que seja um substantivo. Se é um adjetivo, ou é adjunta de nominal, ou é predicativo. E aí, como eu disse a vocês, se está fora do sujeito e faz referência ao sujeito, é um predicativo do sujeito, ok? Tranquilo? Para a gente poder reforçar isso um pouquinho mais, eu vou colocar aqui algumas sentenças. Olha só. O aluno atento fez o dever. O atento aluno fez o dever. O aluno fez atento o dever. E o aluno, vírgula, atento, vírgula, fez o dever. E aí eu vou pontuar aqui, ó, frases 1, 2, 3
4. Turma, nessa hora, são diversas possibilidades de questões que os avaliadores podem criar, mas diversas. O camarada pode trabalhar uma questão de predicado, perguntar se é um predicado verbo ou nominal, se é um predicado verbal ou então um predicado nominal. Pode trabalhar a questão da pontuação, pode trabalhar a questão da classificação da função sintática, pode trabalhar principalmente a classificação semântica e trabalhar em cima até de um processo interpretativo. Porque olha só, eu posso, sem sombra de dúvidas, afirmar que as frases 1 e 2 são idênticas morfologicamente, sintaticamente e semanticamente ao aluno Pera. Ué, mas como assim? A frase 1 é igual à frase 2? Você tá maluco, Sidney? Eu tô falando sério. Elas são idênticas. Quer ver? Primeiro, morfologicamente. Este O que aparece nas duas frases, ele morfologicamente é um artigo. Agora, pega a palavra aluno nas duas, gramaticalmente, morfologicamente, é um substantivo. Pega a palavra atento nas duas, morfologicamente, gramaticalmente, é um adjetivo. E o fez aqui é do verbo fazer, então um verbo. Este O nas duas é um artigo. E dever aqui no caso, nas duas, é um substantivo. Então, matei. Agora, vamos ver sintaticamente. Para eu poder fazer uma avaliação sintática, não adianta, eu só consigo fazer se eu achar o verbo. Tanto é que se não tem verbo na estrutura, não tem análise sintática, é impossível. Para ter análise sintática, tem de ter verbo. E é até por isso que, na verdade, a nossa análise é morfossintática. Até porque ela depende do verbo para poder existir. Porque para eu, por exemplo, começar a pensar nos termos essenciais, para eu pensar num sujeito, para eu pensar num predicado, tem que ter o verbo. Porque eu tenho que perguntar a esse verbo quem é o sujeito. Agora, quem fez o dever? Aí na primeira frase, o aluno atento. Tudo isso é o meu sujeito. E na segunda frase, quem foi que fez o dever? O atento aluno. Então, aqui tudo isso também é o sujeito. Aí o que o avaliador espertamente pode fazer? Na frase 2, ele pode te induzir ao erro. Ele pode destacar a palavra atento e perguntar qual é a classe gramatical, qual é a função morfológica. Muito candidato nesta hora vai pensar assim, eu aprendi que o artigo vem antes do substantivo. É o atento aluno? Então aqui, ó, se tem um artigo e o artigo serve para substantivar qualquer elemento, aqui é substantivo. Aí o aluno vai marcar substantivo. Só que é o seguinte, o artigo ele vem antes do substantivo? Ele vem antes, mas ele não vem imediatamente antes do substantivo. E é o seguinte, se aqui eu tenho uma estrutura que funciona como sujeito, e para eu achar o sujeito, depois eu tenho de achar o núcleo do sujeito, porque somente esse camarada vai concordar com o verbo, quem sempre é o núcleo do sujeito? Quem sempre é o termo determinado? É o substantivo. E aqui eu tenho um substantivo, que é a palavra aluno. Então, tanto na frase 1 quanto na frase 2, a palavra aluno funciona como núcleo do sujeito. Então, o artigo, nas duas frases, está fazendo referência a quem? Ao núcleo do sujeito. Então, na frase 2, também é a palavra aluno. Então, este artigo não está antenado, não está interligado à palavra atento. Então, opa, matei. Então, gramaticalmente atento nas duas, gramaticalmente, funciona como adjetivo. Agora, em relação à função sintática, a gente já sabe que o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas, ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. É claro, eu não tenho essa dúvida quando tem verbo de ligação, porque se tem verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho um predicativo do sujeito até. Agora, se não tem verbo de ligação, e é o caso aqui, não tem, eu tenho de avaliar se é uma característica permanente ou se é uma característica não permanente. O adjunto adnominal, ele tem uma característica permanente, significa que é aquilo sempre. E o predicativo, ele tem uma característica não permanente, significa que aquilo acontece apenas de vez em quando. Então, aqui no caso, eu poderia brincar
com o aluno perguntando, e aí, semanticamente são idênticas? O aluno da frase 1, ele é atento sempre, o aluno da frase 2 é atento de vez em quando, e isso ia provocar uma dúvida enorme na cabeça do aluno. Agora, você tem de saber, tem de ter a certeza que o adjunto adnominal é uma estrutura interna. Então, aquele adjetivo está dentro da estrutura do sujeito ou dentro da estrutura do objeto. E por isso eu vou chamar de adjunto adnominal, porque ele vai acompanhar aquele núcleo do sujeito ou do objeto. Agora, se ele está fora da estrutura do sujeito, ou se ele está fora da estrutura do objeto, e ainda assim faz referência ou ao sujeito ou ao objeto, então é um predicativo ou do sujeito ou do objeto, respectivamente. Então aqui, como esse adjetivo está dentro do sujeito, sintaticamente ele funciona como adjunto adnominal. E isso significa que este aluno é atento sempre. Portanto, eu afirmo categoricamente que as frases 1 e 2 são idênticas morfologicamente, são idênticas sintaticamente e são idênticas semanticamente. Os alunos das duas frases são atentos sempre. E para a gente finalizar a análise sintática, o que é um artigo, e o artigo sempre acompanha o substantivo, então sintaticamente ele sempre vai ser o quê? Um adjunto adnominal, até mesmo porque ele acompanha o nome aluno. Agora, o verbo, que é o verbo fazer que está aqui, ele funciona como verbo transitivo direto, afinal de contas, nesse contexto, quem faz alguma coisa. E o dever funciona como objeto direto nas duas sentenças. Então, matamos a análise das duas primeiras frases. Agora, olhem as frases 3 e 4. E aí acompanha comigo. Na frase 3, o aluno fez atento um dever. Aí aqui não tem caô, né? Aqui você vai acertar. Quem foi que fez o dever? O aluno. Isso é o sujeito. Aqui eu tenho o verbo. O que foi feito? O dever. E nesse contexto, quem faz alguma coisa. Então, o dever é meu objeto aqui, direto. Agora, esse atento aqui, ele é gramaticalmente um adjetivo. E ele faz referência ao sujeito, mas ele não está dentro do sujeito. Então, ele é um predicativo do sujeito. Agora, o aluno, vírgula, atento, vírgula, fez o dever. Na prova, como eu já mencionei anteriormente, lá no outro bloco, quando o camarada coloca um termo que está entre vírgulas, ele tem o hábito de perguntar se é um aposto. E aí muito candidato fala, realmente é aposto, está entre vírgulas, né? Tanto que dá para eu retirar, vai fazer todo sentido eu dizer o aluno fez o dever. Só que é o seguinte, aqui eu não tenho um termo explicativo. Mas parece. Mas não é. Aqui está indicando uma característica. E se indica característica, gramaticalmente é um adjetivo. E se gramaticalmente é um adjetivo, só pode ser ou um adjunto adnominal ou um predicativo. Seria adjunto adnominal se a estrutura fosse interna, como nas frases 1 e 2. Mas como uma estrutura externa, aí eu tenho um predicativo. Porque quem foi que fez o dever? O aluno. Então, isso aqui é o sujeito. Este atento, ele não faz parte do sujeito. Pode ver, que ao estar entre vírgulas, ele não encosta nem no sujeito, nem no verbo. Então, ele foi isolado. Por quê? Porque eu não posso ter um predicativo dentro do sujeito, porque o predicativo é uma estrutura externa, ele está fora do sujeito. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. E aí, o que eu posso afirmar categoricamente em relação às frases 3 e 4? Eu posso afirmar que realmente, da mesma forma que 1 e 2 são idênticas em todas as possibilidades, na 3 e na 4 também. Elas são idênticas morfologicamente, elas são idênticas sintaticamente e elas são idênticas semanticamente. Afinal de contas, os alunos das frases 3 e 4, eles foram atentos apenas no momento em que fizeram o dever. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Agora, imagina o seguinte. Imagina eu colocando o aluno, vírgula, atento, vírgula, fez o dever. Aí eu retiro essas vírgulas e eu digo que tem uma incorreção gramatical. Certo ou errado? Errado, porque a frase continua o quê?
certa. Então não tem correção gramatical. Mas tem alteração de sentido? Completamente. Tem modificação sintática? Óbvio que tem. Tem uma modificação sintática. E foi isso que fez ter o quê? Uma modificação semântica. Então, muita atenção a isso, tá? Agora, a gente vai cair para dentro aí das mais diversas possibilidades da vírgula. E não só, como a gente fez até agora, do adjunto adverbial, deslocado e do predicativo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que assistiram aí parte dessa aula, né? Uma aula top de linha, uma aula do Lá Concursos. Convido vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o nosso curso, completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, com um projeto pedagógico específico para o concurso da Polícia Militar de Tocantins 2018 para o cargo de soldado. É isso mesmo, nós elaboramos um curso completaço por apenas 10 parcelinhas aí de R$ 25,00. Você vai ter direito a assistir essas aulas por 90 dias. Durante esse período você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E além disso, tá, além das aulas com professores top de linha, nós julgamos o seguinte: o aluno, para ficar competitivo, ele tem que ter diferencial. O aluno que tem diferencial é o aluno que estuda com foco, com estratégia, com planejamento, ou seja, com projeto pedagógico. Aqui no LAC, neste curso da PM de Tocantins, por apenas 10 de 25, você vai ter a nossa metodologia que nós mesmos desenvolvemos desde 2012, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter um treinador pessoal de concursos para a PM Tocantins. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essas metas de estudos, eu tenho certeza que cada meta cumprida é um degrau que você sobe, que você vai ao rumo da sua aprovação. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos. Tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Se você deseja aí, tá, esse material de apoio dessa aula, clique aqui embaixo, tá certo? Que nós temos aí, você pode fazer o download desse material gratuitamente, basta um pequeno cadastro no nosso site. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique lá.